Ok, então, gente, boa noite, alunos, né? Hoje, dia 14/4, a gente vai começar a aula do mapa 11, da Física 1, e o nosso mapa 11 vai falar um pouquinho sobre impulso e quantidade de movimento, tá? Então, essa é a continuação da nossa matéria. Nós temos agora, vamos falar, né, de impulso e quantidade de movimento. Para começar a aula de hoje, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí esse PowerPoint está disponível lá no mapa, e a aula também, então, está sendo gravada, e depois eu disponibilizo novamente lá no Moodle para vocês, tá? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui, para mim apresentar para vocês, então, esse PowerPoint está disponível lá, como eu falei, né, no Moodle, e aí vocês conseguem ter acesso a ele também depois, e também vão ter acesso à aula depois, tá? A gente vai falar, então, aqui um pouquinho sobre impulso e quantidade de movimento, que, na verdade, ele tem uma simbologia um pouquinho mais ampla, né, que a gente chama de momento linear, tá? Então, dentro do momento linear, a gente vai falar, vou comentar com vocês hoje um pouquinho, então, sobre impulso, sobre quantidade de movimento, o teorema de impulso, os sistemas isolados de forças, o princípio da conservação da quantidade de movimento e os tipos de colisões que a gente tem, tá? Teoricamente, gente, embora tenha aqui 6 tópicos para explicar para vocês, é uma matéria bem tranquila, tá? Não tem nada de complicado. Se a gente entender um pouquinho a respeito desses sistemas, vocês vão ver que é bem simples de entender e os exercícios também são bem fáceis de fazer, tá? Então, a gente vai começar com o impulso. Imagine assim, ó, quando a gente aplica uma força num determinado objeto, geralmente quando aplicamos essa força, esse objeto entra em movimento, tá? E a gente costuma dizer que foi a força que fez com que esse objeto entrasse em movimento. E, de certa maneira, foi, tá? Só que essa força que você aplica num objeto, o que acontece com ela? Ela induz um impulso nesse mesmo objeto, tá? Então, a gente vai ter esse impulso, que seria, entre aspas, né, o resultado da minha força aplicada, então ela também, como força é uma grandeza vetorial, o nosso impulso também vai ser uma grandeza vetorial, tá? Só que o impulso, ele, além de estar relacionado com a força aplicada, ele também tem uma relação com o tempo que essa força tem de aplicação em relação a esse objeto, tá? Percebam o seguinte, ó, por exemplo, quando a gente vai chutar uma bola, o impulso que a gente dá nessa bola ele depende da força que você tem e do tempo de contato. Só que esse tempo de contato, ele tem sempre um limite tendendo a zero, tá? Porque quanto maior for a força que você aplica, geralmente menor vai ser o tempo de contato dessa força com esse objeto, tá? Então, esse tempo aqui, essa variação de tempo que a gente tem aqui na nossa equação, ela tem um limite, tá? E esse limite de tempo geralmente tende a zero, que é o que a gente faz lá, por exemplo, quando vocês viram a questão dos limites, né? Antes de ver derivada lá no cálculo, que vocês viram limites, então essa nossa variação de tempo tem um limite tendendo a zero, tá? Então, vejam como é bem simples a minha expressão do impulso, ó. O I, que vai ser o meu impulso, que vai ser sempre a unidade de medida Newton vezes segundos, né? Vai ser igual a quem? A força que você aplica, que vai ser no sistema internacional dada em newtons, vezes o tempo que ele ficou em contato, tá? Então, o tempo de atuação dessa força nesse objeto. Ó. Então, essa multiplicação aqui, esse produto, vai me dar o impulso que eu vou ter num determinado objeto, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, quando a gente empurra um carro, né, com uma força aí durante um tempo, maior será o impulso aplicado nesse carro, né? Ou seja, pensem que eu tenho um carro, né, que não pega e eu vou ter que empurrar esse carro. Então, o tempo que eu levo aplicando a força nesse meu carro vai aumentar o meu impulso, né? Que é a grandeza vetorial que vai fazer com que esse carro consiga andar, tá? Sempre quando a gente faz por exemplo, um outro exemplo bem simples é a explosão, né,
de um projétil, né, de uma bala qualquer, de um projétil, ao longo de um cano de espingarda, de revólver, de um canhão, enfim, né? Então, sempre esse impulso, ele vai estar relacionado sempre com a força e com o tempo que essa força fica aplicada nesse corpo, tá? Então, sempre a gente vai ter aquela multiplicação, certo? O impulso vai ser a força vezes a variação de tempo. A gente pode determinar o impulso também, assim como a gente determinava o trabalho, lembra que eu expliquei para vocês, ó? O impulso, ele pode ser a área de uma figura geométrica, tá? Ou seja, se eu pegar aqui no eixo X o tempo de aplicação dessa força, e no eixo Y a força que foi aplicada, e eu fizer um gráfico de tempo pela força, né, eu vou ter a área desse meu gráfico, vai me dar exatamente o impulso. E eu ainda posso determinar o impulso como sendo a integral de f de t. Ó, o que é a integração de f de t? É aquela parte, né, e que você faz o total aqui, né, no caso dessa figura geométrica, você integra essa minha força aplicada em relação ao tempo em um intervalo, né? Geralmente a gente faz uma integral fechada aqui, de T1 até T2, tá? E aí a gente consegue fazer essa integração da minha área, né? Vai dar o meu impulso relacionado aqui. Então, impulso, além de ser força vezes a variação de tempo, ele pode ser também a integral da força por dt, né? Que não deixa de ser, aqui eu tenho um produto escalar, né? Da força em função do tempo, tá? Ô, prof, o que que é o DT mesmo? O dt é essa variação de tempo, tá? É essa mesma variação de tempo que a gente tinha aqui. Só que quando a gente simboliza, vocês já estão vendo integral em cálculo ou não? Vocês começaram a ver integral em cálculo ou não? Integral ainda não, a gente Não está sei. em derivada. Tá. Só estão nas derivadas, né? É por isso que vocês não entendem ainda essa notação aqui. É que quando a gente faz a integrar, o impulso, por exemplo, aqui, ó, esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo indica integral. Então, eu tenho uma integral de f de t, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, de dt, significa que é a minha parte infinitesimal do tempo, tá? Quando vocês forem fazer cálculo, quando a gente chegar lá nas integrais, vocês vão ver essa definição aqui, tá? Então, isso aqui a gente diz que é uma integral de f em função de t, tá? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém deve ter pedido para entrar lá, eu vou dar só uma permissão, e aí a gente continua. Beleza. Bem-vindo, Cid. Então, aqui, ó, tá? Eu posso determinar, então, no caso, como vocês estão vendo agora, vocês ainda não viram integral, nós não vamos usar essa notação aqui para o nosso impulso, tá? Então, nós vamos usar a integral, o impulso, como sendo só a força vezes o tempo aplicado, tá? E aí, quando a gente fala do impulso, a gente vai ter também uma coisa chamada quantidade de movimento, tá? Ou inércia do movimento. O que é essa quantidade de movimento que um objeto vai ter, tá? Ela vai ser sempre uma relação, ó, também é uma grandeza vetorial, mas essa minha quantidade de movimento, que nós vamos representar por quê, vai ser a relação entre a massa, né, ou seja, a quantidade de inércia que um corpo tem, vezes a velocidade desse objeto, tá? Então, lembram lá, o que a gente tinha? Impulso era a força vezes o tempo de aplicação. A quantidade de movimento agora vai ser a massa, ou seja, a quantidade de inércia que esse corpo tem, vezes a velocidade que ele tem, tá? Então, pensem comigo assim, ó, quanto mais massa esse objeto tiver, maior vai ser a minha quantidade de movimento, tá? Mesmo que a velocidade seja pequena. Vamos pensar assim, ó, quando a gente fala em quantidade de movimento, se nós imaginarmos dois carros, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, se nós pensarmos assim, ó, num carro de passeio e em um caminhão, tá? Se ambos estão se movendo a 80 quilômetros por hora, né, a quantidade de movimento existente no caminhão é muito maior do que a quantidade de movimento existente no carro. Por quê? Porque mesmo eles estando na mesma velocidade, a massa do caminhão, ó, vai ser muito maior. Por isso que eu preciso aplicar mais força para parar esse caminhão do que para parar o carro pequeno,
tá? Por essa grandeza aqui, ó, que nós chamamos de quantidade de movimento. Isso também depois a gente vai ver dentro das colisões, que isso explica, por exemplo, por que é que os carros pequenos, numa colisão frontal entre um carro e um caminhão, por exemplo, né? É essa quantidade de movimento aqui que determina, por exemplo, o estrago sofrido pelos objetos, tá? Por quê? Porque quanto maior for a massa, né, quanto maior for a minha quantidade de inércia existente num objeto, maior vai ser a quantidade de movimento existente nele também, tá? Então, vejam, ó, esse meu momento linear ou quantidade de movimento, que a gente relaciona como sendo a mesma coisa, ela vai estar diretamente ligada à quantidade de inércia, tá? Ao movimento inercial ao momento inercial desse objeto, tá? Então, ó, impulso nós vamos encontrar fazendo a força vezes o tempo. A quantidade de movimento, nós vamos encontrar fazendo a massa vezes a velocidade. E vocês vão ver que essas duas coisas estão diretamente ligadas à energia que nós vimos na aula passada, tá? Depois, nos exemplos, vocês vão verificar essas relações que a gente tem entre quantidade de movimento e energia, tá? Então, vejam bem, ó. Se eu for fazer essa minha relação entre o impulso e a quantidade de movimento, elas são grandezas equivalentes, ó. O impulso vai ser Newton por segundo, né? Quem que é Newton? Ó? Se eu pegar aqui, se nós pegarmos Newton, né? Eu vou ter aqui, então, quilograma vezes metro por segundo, né? Porque é massa vezes aceleração, ó. Então, massa vezes aceleração, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo, que é esse segundo que está aqui, ó, tá? Daí, se eu simplificar esse segundo com esse segundo ao quadrado, vai sobrar uma quantidade de segundos aqui, ó. Então, o impulso e a quantidade de movimento, elas são grandezas equivalentes, tá? Elas têm a mesma unidade de medida, quilograma vezes metro por segundo, tá? Essas são as unidades de medida da quantidade de movimento e do impulso. E aí a gente tem aquilo que nós conhecemos como o teorema de impulso, ó. O que que é esse teorema de impulso? Ó? Vamos começar lá bem do início para vocês entenderem. Então, o que que é a minha formulazinha do impulso? Ó? O impulso vai ser igual a força vezes a variação de tempo, tá? Mas quem que é a minha força? Ó? Quem que é a minha força? Lá da segunda lei de Newton, ó. A força vai ser a massa vezes a aceleração, tá? Mas quem que é, então, o meu impulso? Ó, eu vou substituir agora a força por massa vezes aceleração e vezes o ΔT, que eu já tinha aqui, ó. Então, agora o meu impulso vai ser quem? A massa vezes a aceleração vezes a variação de tempo, ok? Agora, vamos pensar assim, ó. Quem que é a minha aceleração, tá? Quem que é a minha aceleração? Essa aceleração aqui, ó, lembram lá do ensino médio? A gente tem sempre a variação da velocidade pelo tempo, né? Só que a minha variação de velocidade é quem? A velocidade final menos a velocidade inicial. Então, essa é a minha aceleração, ó, velocidade final menos inicial por tempo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa aceleração e vou substituir aqui, ó. Como é que fica o meu impulso, então? Vai ficar a massa vezes a aceleração, que era quem? Velocidade final menos inicial dividido pelo tempo, vezes o tempo, que é esse aqui do impulso ainda. Simplifico esses dois ΔT, ó, né? Posso simplificar esses dois ΔT, vai sobrar quem? O impulso vai ser a massa vezes a velocidade final menos a inicial. E aí, o que que eu posso fazer? Posso fazer essa multiplicação aqui, ó. Impulso vai ser quem? Vai ser igual a massa vezes o V final, menos a massa vezes o V inicial, ó, tá? Então, esse é o meu teorema de impulso, ó, certo? Ó. Por que que isso daqui é o meu teorema do impulso? Porque, vejam, ó, se eu pegar aqui, tá, a variação, ó, massa vezes velocidade, deixa eu só voltar aqui para vocês, ó, massa vezes velocidade é a quantidade de movimento, tá? Então, se massa vezes velocidade é a quantidade de movimento, então eu posso fazer isso daqui, ó, m vezes v é a quantidade de movimento inicial menos a quantidade de movimento final. Então, eu posso dizer que o meu impulso é a variação da quantidade de movimento, ó, tá? Porque essa minha quantidade de movimento sempre vai ser massa vezes velocidade, né?
Então, se eu fizer essa variação aqui, ó, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, vai me dar a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso, ó, eu posso relacionar dessa forma aqui, tá? Impulso é sempre igual à variação da quantidade de movimento. Então, esse vai ser o impulso dado, certo? Então, impulso e quantidade de movimento são grandezas equivalentes, como a gente viu aqui, ó, que eu já falei para vocês, né, ó. O impulso é igual à quantidade de movimento, ou seja, a variação da quantidade de movimento, tá? Por quê? Porque eles são grandezas equivalentes, certo? Aí, o que vai existir, então? Se o meu impulso é a variação da quantidade de movimento, então significa o quê? Que para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é sempre igual a esta variação da quantidade de movimento, tá? Então, por isso que eu posso dizer que essas duas grandezas se equivalem. Então, eu posso também falar que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Agora, vamos pensar assim, eu vou ter que ter um sistema isolado de forças, tá? O que significa um sistema isolado? Nós temos que analisar cada corpo independente um do outro, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho um corpo A aqui e um corpo B aqui, tá? Então, ó, os sistemas de força desse corpo A, eu vou ter a normal que aponta para cima, o peso que aponta para baixo. No corpo B, a mesma coisa, ó, a normal apontando para cima, que é sempre perpendicular à superfície de apoio, né? 90 graus com a superfície, e o peso sempre vertical para baixo, tá? Quando a gente vai analisar isso daqui, ó, então significa que a resultante dessas forças externas aqui vai ser nula, tá? Se eu vou analisar esses sistemas isolados, a resultante das forças externas que agem nesse corpo serão nulas. O que eu vou considerar? Vou considerar apenas as forças existentes em cada um desses corpos, tá? Individualmente. E aí, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter esse sistema isolado, tá? Então, vamos pensar que esses dois aqui estão se encostando, né? Eu tenho uma interação entre o corpo A e o corpo B. Então, para a direita, eu vou ter uma força positiva, à esquerda, eu vou ter uma força negativa, ou seja, o princípio da ação e da reação. Eu desconsidero qualquer coisa fora deles, tá? Eu estou considerando apenas esses objetos, esses dois objetos aqui. Por que eu estou falando isso, gente? A princípio parece meio grego, tá? Mas vocês já vão entender. Porque agora, quando a gente falar da quantidade de movimento, nós vamos analisar cada corpo independente, certo? Por que eu vou analisar cada corpo independente? Para mim poder fazer esse princípio aqui, ó, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso significa o quê? Que se eu vou desconsiderar todas as forças externas a esses objetos, eu vou ter que considerar, então, que toda a quantidade de movimento que eu tenho no início de um movimento qualquer, tá? Vai ser igual à quantidade de movimento que eu vou ter no final. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Se eu considerar uma batida de automóvel, tá? Se eu considerar uma batida de automóvel, vai ser uma colisão. A quantidade de movimento que eu tinha entre os dois automóveis antes deles se colidirem vai ter que ser igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois da colisão, tá? Por quê? Porque eu estou isolando esses dois automóveis das forças externas que agiram sobre eles. Eu vou considerar apenas as forças que estão agindo sobre esses automóveis quando eles se chocarem, antes de se chocarem e depois de se chocar, tá? Então, antes das colisões e depois das colisões, as quantidades de movimento vão ser iguais. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente fizer os exercícios, tá? Não se apavorem por hora, certo? Eu já vou explicar bem certinho isso, vocês vão ver lá nos exercícios que vai ficar mais claro. O que vocês têm que saber agora? É que a quantidade de movimento existente, eles vão se conservar, tá? Então, eu vou ter o princípio da conservação, ou seja, a quantidade de movimento que eu tenho antes de uma colisão, ela vai ser igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois da colisão. Ou a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá? Essas energias, então, essa quantidade de movimento, essa conservação, ela vai estar diretamente ligada à quantidade de energia mecânica que tem no sistema, que são aquelas energias que nós vimos na aula passada, que é a energia cinética e a energia potencial, gravitacional e elástica,
tá? Então, agora, gente, o que que nós vamos juntar? Nós vamos juntar as energias, tá? Conservação de energia, e vamos juntar essas energias com a quantidade de movimento, tá? Não é nada de outro mundo, são coisas bem simples de fazer, tá? Vocês vão ver isso lá nos exercícios. Só que, o que que a gente tem que pensar? Vamos pensar nisso aqui, ó, tá? Esse é um exemplo, ó. Se eu for lançar um projétil aqui, imagine que essa aqui seja uma bomba, uma bala de um canhão, por exemplo, tá? E aí você faz o lançamento dessa bala de canhão e num certo momento ela explode, ó, tá? Ela se divide em duas partes. Então, uma parte tem esse aqui, ó, quer dizer, ó, aqui eu vou ter uma quantidade de movimento que é antes da explosão, tá? E aqui eu vou ter uma quantidade de movimento que é depois da explosão. Se nós considerarmos o princípio da conservação, a quantidade de movimento que eu tenho aqui vai ser igual à quantidade de movimento que eu tenho aqui, ó, antes da explosão e depois da explosão. Observem que esses dois fragmentos, ó, um pedaço vai ter uma trajetória maior, o outro vai ter uma trajetória menor. Mas o centro de massa desse objeto aqui, ó, se ele não explodisse, ó, ele ia permanecer exatamente o mesmo, tá? Então, o centro de massa seria o mesmo, mas a direção dos projéteis aqui, eles são diferentes agora, por quê? Porque cada um deles ficou com uma quantidade de massa, tá? Então, por isso que eu posso dizer, ó, que a quantidade de movimento que eu tenho antes da explosão vai ter que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois da explosão, tá? Esse é um tipo de exemplo que eu dei ali para vocês da quantidade de movimento. Só que quando a gente faz explosões ou colisões, a gente tem dois tipos deles, tá? Quando eu tenho uma colisão elástica e quando eu tenho uma colisão inelástica. O que que isso significa, tá? São as questões das conservações, ou de movimento ou de energia. Então, eu vou ter colisões elásticas e colisões inelásticas, tá? Então, vamos ver a primeira, uma colisão elástica, tá? Quando é que eu tenho uma colisão elástica? Toda vez que você colidir, por exemplo, aqui, uma forma bem simples da gente entender são os jogos de sinuca, né? Um jogo de bilhar, por exemplo, tá? São coisas bem fáceis da gente entender a quantidade de movimento, ó. Se eu tiver uma bola, a bola branca geralmente é mais pesada do que a bola preta, né? Ou com as bolas coloridas, por exemplo, né? A quantidade de movimento existente na bola branca sempre vai ser maior do que a quantidade de movimento existente nas outras bolas, tá? No primeiro momento, né? No início. Por quê? Porque a massa dela vai ser igual. Então, se eu tiver duas bolas com a mesma velocidade, mas uma for branca e a outra for colorida no jogo de sinuca, a minha bola branca vai ter uma quantidade de movimento maior. Por quê? Porque a massa dela é maior, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se duas bolas colidem, né, uma bola A branca e uma bola B preta, nesse nosso caso aqui, tá? Se elas colidirem de modo que a energia cinética for igual, tá? Se a energia cinética antes e depois da colisão tiverem os mesmos valores, ó, tá? Vejam bem, ó. Se eu pegar a energia cinética do A e a energia cinética do B, tá? Essas duas bolas aqui, no primeiro momento, estão em movimento, tá? Porque se elas têm energia cinética, elas têm que estar em movimento. Então, a bola A tem uma energia cinética de 8 joules, a bola B tem uma energia cinética de 4 joules. E aí elas se chocam, tá? A princípio, a bola A tem uma velocidade maior que a bola B, né? Então, a bola A choca na bola B. E aí, depois do choque, ó, a bola A fica com uma energia cinética de 5 joules e a bola B fica com uma energia cinética de 7 joules. Só que vejam aqui, ó, se eu somar a energia cinética antes da colisão e somar as energias cinéticas depois da colisão, ambas vão dar 13 joules, né? Então, significa o quê? Que houve uma conservação da energia cinética e sempre que houver, desculpe, né? Sempre que houver uma conservação da energia cinética, então eu vou ter uma colisão elástica, tá? Então, o que que é uma colisão elástica? Se eu analisar a energia cinética antes da colisão e a energia cinética depois da colisão,
A soma dessas energias tem que dar a mesma. A energia que eu tinha antes da colisão e a energia que eu tenho depois da colisão são iguais, tá? Então, nesse nosso caso aqui, 12 joules, né? Eu falei 13 antes, tá louco? Tô bem de matemática. Então, ó, se eu somar a energia cinética do A mais a energia cinética do B antes da colisão, eu vou ter 12. Se eu somar a energia cinética do A mais a energia cinética do B depois da colisão, eu também vou ter 12 joules. Isso significa o quê? Que se houver uma conservação na quantidade na energia cinética, tá? Eu vou ter uma colisão elástica. Nesse caso aqui, ó, houve conservação da energia cinética e também houve conservação do movimento, né? Da quantidade de movimento, porque é isso que eu estou considerando. A energia cinética antes da colisão e a energia cinética depois da colisão são iguais. Então, houve conservação de energia cinética e também houve conservação de quantidade de movimento. Isso é uma colisão elástica. Agora, imagine uma colisão inelástica, tá? Então, se eu tiver uma colisão inelástica, o que é que vai acontecer, tá? Ou plástica, tanto faz. Haverá, tá? Uma não conservação da energia cinética, mas haverá conservação da quantidade de movimento, tá? Então, não tem uma colisão inelástica, ela não tem conservação da energia cinética. Aquela energia cinética não se conserva, ela é diferente antes do movimento, e antes da colisão e depois da colisão, tá? Mas a quantidade de movimento se conserva. Então, o que, que vai acontecer aqui, ó, tá? Eu tenho a inelástica e a perfeitamente inelástica. Toda vez que acontecer a perfeitamente inelástica, vai ocorrer isso aqui, ó, tá? Não haverá conservação de energia cinética, tá? Mas haverá conservação de quantidade de movimento, ó. E depois do choque, ambos os objetos ficam com a mesma velocidade, ou seja, eles permanecem juntos depois do choque, tá? Então, ó, depois que houver um choque, se os corpos ficarem grudados um no outro, então eles vão ter a mesma velocidade. Se eles têm a mesma velocidade e ficarem juntos, né, movem-se juntos, então eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica, ou seja, não houve a maior perda possível de energia cinética, tá? Geralmente, depois de um choque desses aqui, eles vão ter energia cinética zero, né, porque eles param, tá? Então, essa é uma colisão perfeitamente inelástica. Então, vejam bem, ó, deixa eu só relembrar aqui para vocês, ó. Nós vamos ter praticamente 3 tipos de colisões: a elástica, a inelástica e a perfeitamente inelástica. A colisão elástica tem conservação de energia cinética e de quantidade de movimento. A inelástica não tem conservação de energia cinética, mas tem conservação de quantidade de movimento. A perfeitamente inelástica não conserva energia cinética, mas conserva a quantidade de movimento, porém, eles permanecem, os dois corpos, ou 3, quando os corpos se chocarem, eles permanecem juntos depois da colisão, tá? Depois eu faço um resuminho para vocês, escrito, para vocês terem isso, certo? Mas essas são as 3 colisões que a gente vai ver depois nos exercícios. Nós podemos determinar essas colisões também por uma coisa que nós conhecemos como coeficiente de restituição, tá? O que, que é esse coeficiente de restituição? É esse ezinho aqui, ó, tá? Como é que a gente calcula ele? É a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, ou seja, a velocidade depois do choque dividido pela velocidade antes do choque, tá? E aí, dependendo do valor desse coeficiente, nós vamos definir as nossas colisões como elásticas, inelásticas e perfeitamente inelásticas, tá? Eu também posso ter um coeficiente de restituição relacionado com a altura. Poxa, professora, mas agora nós estávamos falando de velocidade, agora você já vem falar de altura. É que, por exemplo, assim, ó, se você quicar uma bola no chão, né, se você pegar uma bola, você vai largar ela de uma determinada altura, que é esse H maiúsculo, ó, mas ela não vai voltar exatamente na mesma altura, ela volta numa altura um pouquinho menor. Por quê? Porque há uma perda de energia no choque,
tá? Quando ela bate no chão e retorna, eu vou ter uma pequena diferença de altura. Se eu não tiver diferença de altura, aí eu vou ter uma colisão inelástica, tá? Então, elástica, desculpe, tá? Então, vejam, ó, eu posso calcular o coeficiente de restituição pelas velocidades ou pelas alturas, tá? Então, vejam, ó, o que que acontece aqui? Se for uma colisão elástica, o meu coeficiente de restituição vai ser 1. Se for uma colisão inelástica, o meu coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. E se ela for perfeitamente inelástica, ou seja, se eles ficarem juntos depois do choque, o meu coeficiente de restituição vai ser 0. Ah, mas e como é que eu vou ter um coeficiente de restituição 0 quando eu jogo uma bola no chão? Quando a bola não quica, né? Por exemplo, se você jogar uma bola perfeitamente inelástica, né? Se você jogar uma bola de, sei lá, uma bocha, vamos pensar numa bocha, né? Se você colocar essa bocha no chão e ela não quicar, a minha colisão vai ser perfeitamente inelástica. Depois do choque, os dois permanecem juntos, né? A altura de volta é 0. Se eu dividir 0 por qualquer altura, vai dar sempre 0. Então, eu posso definir os meus coeficientes de restituição, ó, pelos tipos de colisões. Se o meu coeficiente de restituição der 1, ela é elástica. Se o valor ficar entre 0 e 1, ou seja, 0, alguma coisa e 0,001 e 0,999, eu vou ter uma colisão inelástica. Agora, se o meu coeficiente de restituição for 0, então ela é perfeitamente inelástica, tá? Vou voltar aqui, ó. Colisão elástica. Há conservação de quantidade de movimento e há conservação de energia. Colisão inelástica. Não há conservação de energia, mas há conservação de quantidade de movimento. Perfeitamente inelástica. É a mesma daqui, ó. Não tem conservação de energia, mas tem conservação da quantidade de movimento. Só que essa energia aqui, ó, essa energia cinética tende a 0, tá? Porque eles permanecem juntos depois do choque, certo? Então, essas são as diferenças entre os tipos de colisões. O que que nós temos que lembrar? Impulso sempre vai ser uma grandeza vetorial, relacionada com a força e com o tempo. Quantidade de movimento também é um vetor, tá? Possui o mesmo sentido e direção da velocidade. O impulso, né, pelo teorema do impulso, o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. E durante uma colisão, a quantidade do movimento sempre é constante, tá, gente? Ó, lembram que aqui, ó, nas 3 eu tenho conservação de quantidade de movimento, tá? O que que muda aqui? A energia. Na elástica, a energia se conserva. E na inelástica, tá? Em qualquer uma das duas inelásticas, a energia não se conserva, tá? A quantidade de movimento pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica varie. E após a colisão perfeitamente inelástica, os corpos permanecem sempre juntos, tá? Então, se vocês entenderem esses 6 tópicozinhos aqui, ó, né? Esses 6 tópicos, vocês vão conseguir, vocês já entenderam um pouco, pelo menos, da quantidade de movimento e do impulso, tá? Vamos lá para os exemplos agora. Vamos pensar assim, ó. A figura mostra 2 blocos A e B em repouso, encostados em uma mola comprimida, de massa desprezível. Os blocos estão apoiados em uma superfície sem atrito, e as suas massas são 5 quilos e 7 quilos, respectivamente. Supondo que o bloco B adquira uma velocidade de 2 metros por segundo, qual a velocidade adquirida pelo bloco A? Então, ó, o que que acontece aqui? Ele comprimiu a mola e vai soltar os dois, tá? Se ele soltar os dois aqui, ó, o B tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual que é a velocidade do A? O que que acontece aqui, ó? Eu sei que pelo teorema da conservação, ó, a quantidade de movimento que eu tenho antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. O que que acontece aqui, ó? Antes, os 2 corpos estão parados, então a velocidade é 0. Se eu pegar a quantidade de movimento, como é que eu determino a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade, ó.
Então, antes vai dar zero, porque esse aqui está parado, esse aqui está parado. Então, qualquer coisa que eu multiplicar por zero vai dar zero. Então, a quantidade de movimento antes nesse sistema é zero. O que fica a quantidade de movimento depois? Eu vou ter a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. O que significa isso, gente? A quantidade de movimento que eu tenho no A, mais a quantidade de movimento que eu tenho no B. Então, quem que é a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade, ó. Então, vai ficar massa do A vezes velocidade do A, mais massa do B vezes velocidade de B. A massa do A é 5, VA é o que eu quero saber. Mais a massa do B é 7, vezes menos 2, que é a velocidade do B. Por que eu coloquei menos 2 aqui, ó? Porque ele está no sentido oposto do A, tá? Se eu quisesse colocar aqui menos para a velocidade do A, eu podia, ó, tá? Menos, tipo, a velocidade do A seria negativa, porque ia para a esquerda, tá? Então, sempre que eu tiver velocidades em sentidos opostos, uma delas tem que ser negativa, tá? Ó, uma vem para a direita, uma para a esquerda, então uma delas tem que ser negativa, tá? Aí vai ficar quem aqui? 5VA, né? Mais menos 14, então vai ficar 14 dividido por 5, né? 14 dividido por 5 vai dar 2,8 metros por segundo. Eu disse que a velocidade do B era negativa, então a velocidade do A vai ter que ser positiva, né? Porque o A está vindo para a esquerda e o B está vindo para a direita. Ó. Então, uma delas ia dar negativo. Se você tivesse deixado positivo aqui, não tem problema, você ia encontrar essa daqui negativa daí, né? Ó, ia ser o VA ia ser menos 2,8, tá? Então, quando eles estão em sentidos opostos, uma delas tem que ser negativa, tá? Agora vejam esse outro exemplo. Despreze todas as formas de atrito e considere que o bloco A, desculpe, A, inicialmente o conjunto se encontra em repouso. B, a massa 2, ó, a massa do bloco 2 é 4 vezes a massa do bloco 1. O corpo de massa M1 é lançado horizontalmente para a esquerda com velocidade de 12 metros por segundo. Tendo em vista o que foi representado, qual será a velocidade de lançamento do bloco M2? Pensem comigo, gente, isso daqui é como se eu estivesse dando um tiro, né? Ó, se a massa 1 é lançada com velocidade para cá, essa mola que estava segurando aqui, ó, faz com que esse bloco 2 venha para a direita. Concorda comigo, ó? Tá? A massa 1 vai para a esquerda, então a massa 2 vai vir para a direita, tá? Então, a mesma coisa, ó, a quantidade de movimento que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Quem que eu tenho antes, ó? Antes do que e depois do que, gente? Desculpem, ó. Antes de eu lançar esse bloco, tá? Então, antes isso aqui tudo tá parado, ó. Então, é zero. Daí, depois eu tenho quem? M1 vezes V1 para a direita, mais M2 para a esquerda, mais M2 vezes V2 para a direita, tá? Ó, eu separo cada um dos corpos como sendo a quantidade de movimento independente para cada um. Massa vezes velocidade, massas vezes velocidade. Daí, olha como é que fica, ó. O V1 é menos 12, né, ó. Aqui é o mesmo esquema que eu falei antes, ó. Se eu deixasse esse aqui positivo, o que ia acontecer? Eu ia encontrar esse aqui negativo, ó, porque ia ter tá um para cada lado. Então, vai ficar M1 vezes V1, né? Mais M2. Quem que é o meu M2, ó? O M2 está aqui, ó. É 4 vezes o M1, ó. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. O M2, 4 vezes o M1, vezes o V2, que é o que eu preciso saber. Resolvendo isso, ó, né? Posso simplificar esses dois M's, M1 aqui. Simplifico, vai ficar quem? 12 dividido por 4, né? Então, eu vou ficar com 3 metros por segundo, certo? Depois eu faço também manual ali para vocês, tá? Mas, olha, é bem simples de entender. Eu só tenho que separar os corpos, tá? Agora, olha esse daqui, ó. Um automóvel de 1 tonelada colidiu frontalmente com um caminhão de 9 toneladas. A velocidade do automóvel era 80 km por hora para a direita e o do caminhão 40 km por hora para a esquerda. Após a colisão, os dois veículos permaneceram juntos.
Determine a velocidade do conjunto caminhão e automóvel logo após a colisão. E a 2, ó, responda se em módulo a força devido à colisão que atuou sobre o automóvel é maior, menor ou igual àquela que atuou sobre o caminhão. Justifique sua resposta. Eu vou falar da 2 primeiro, tá, gente? Ó, eu tô falando da força, certo? Lembram? A força é exatamente a mesma, princípio da ação e reação. Só que o estrago do carro sempre vai ser maior do que a do caminhão, tá? Mas a força é a mesma. Quem que muda? Quantidade de movimento, tá? Entre um e outro, certo? E energia, certo? Daí, ó, como é que eu vou achar a quantidade, a velocidade? Ó? Então, antes do choque e depois do choque. Antes do choque, eu tinha quem? A massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão, mais a massa do automóvel vezes a velocidade do automóvel. Depois do choque, como é que eu vou ter? Ó? Eu posso colocar isso daqui assim, ó, tá? Ó, eu posso colocar, como eles permaneceram juntos depois do choque, eu posso somar as duas massas vezes a velocidade nova, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Então, aqui eu tenho, ó, o carro de 1 tonelada, né, a massa de 1 tonelada, vezes 80 quilômetros por hora, mais a massa do caminhão, que é 90, vezes 40 negativo, né, porque eu estou falando que ele está indo em sentido oposto, então uma tem que ser positiva e a outra tem que ser negativa, e mais, ó, eles permanecem juntos depois do choque. Então, eu vou somar a massa do caminhão, a massa do automóvel, mais a massa do caminhão, tá? Vezes a nova velocidade. Aí, somando isso aqui, vai ficar Profe, 80. Oi? essa velocidade não tinha que ser o quadrado? Não, porque é a quantidade de movimento, ó, não é energia, tá? É a energia que a velocidade é ao quadrado. O Q, ó, o meu Q, a quantidade de movimento, é só massa vezes velocidade, Não, tipo tá? ali, ó, que nem 1 mais 9 vezes o V. Que daí tu somou, tipo, o V lá de cima com o outro V. Ah, não, não, aqui não. Aqui depois eu vejo em evidência, ó. Esse V aqui é o mesmo, porque eles permanecem juntos depois do choque, ó. O V1 linha e o V2 linha são iguais, né? Porque eles ficam grudados, tá? Então ele colocou esse V em evidência, ó. Daí eu somo M1 mais M2, porque as massas são diferentes, mas a velocidade é a mesma, tá? Ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Espera aí. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês observarem, acho que vai ficar mais fácil aqui, né? Olha, quando a gente tem uma colisão, tá? Deixa eu até coloquei aqui, ó, para vocês, ó. Quando a gente tem uma colisão perfeitamente inelástica, que eles permanecem juntos depois do choque, é como se eu tivesse assim, ó. Pensem comigo aqui, né? Eu tenho o caminhão, tá? Vamos pensar aqui, ó, certo? Tenho o caminhão aqui, ó, e vou ter o carro pequeno aqui, tá? Deixa eu fazer aqui um desenho miserável, né? Aqui, ó, tá? Eu tenho o carro pequeno aqui. Professor, Então, para você saber, a folha pra gente tá aparecendo o contrário, tá? Não, é só. Ô, Gabriel, é só tu ir na folha que a professora tá transmitindo na câmera. Ah, tá. é, tá? Veja na minha câmera, isso, tá? Deixa eu pegar aqui. Parece meio foguete. Veja aonde tá a minha câmerazinha, que daí você vai ver. Aí, o que que acontece, ó? Isso aqui tem 9 toneladas, né? Isso aqui tem 1 tonelada. Só me ajude lá que eu não estou vendo. O caminhão tem que velocidade? 40? Acho que é, né? Isso, e o carro O 80. caminhão 40 por hora e o carro 80, né? 80 Isso. quilômetros por hora, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Isso aqui era antes da colisão, tá? Depois da colisão, eles ficam juntos. Então, é como se eu tivesse assim, ó. Antes da colisão, eu tenho quantidade de movimento, ó, é massa vezes velocidade, tá? Então, eu vou ter a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão,
mais a massa do carro pequeno, né? Vamos pôr aqui, sei lá, vamos pôr a massa do Fusca vezes a velocidade do Fusca, tá? Para a gente não confundir. Vai ser igual a quem, ó? Eles ficam juntos depois da colisão. Então, eu vou fazer a massa do caminhão mais a massa do meu Fusca vezes a nova velocidade deles, ó. Certo? Por quê? Porque, como eles permanecem juntos, eles vão ter a mesma velocidade. Então, eu tenho que somar suas massas e multiplicar pela velocidade. Aí, como é que fica aqui, ó? A massa do caminhão é 9 toneladas, vezes, vamos pôr o caminhão aqui, pode ser 40, né? Mais a massa do Fusca, que é 80, negativo, certo? Vezes a massa é 1 tonelada, né? Só vamos fazer assim, ó. A velocidade é menos 80, porque ela está no sentido oposto, vezes a massa dele, que é 1 tonelada, vai ser igual a quem? A massa do caminhão, que são 9, mais uma, né? 9 toneladas do caminhão, mais 1 tonelada do automóvel, vezes a nova velocidade deles. Então, aqui vai ficar 4 vezes 9, 36, né? 360, menos 80, igual a quem? A 10 vezes V. Então, eu vou ter aí 360 menos 80, né? Deixa eu pegar aqui. Se eu fizer agora ali 360 menos 80, eu vou ficar com 280 igual a 10V, né? Então, vai ficar a velocidade igual a 280, dividido por 10, eu vou ter uma velocidade de 28 quilômetros por hora. Quem que é 28 quilômetros por hora? É a velocidade do conjunto, tá? Do automóvel mais o caminhão, depois da colisão, ok? Tá? Então, sempre que vocês tiverem uma colisão perfeitamente inelástica, é isso que vocês vão ter aqui, ó, tá? Depois da colisão, vocês sempre vão ter a massa do caminhão mais a massa, tipo, as duas massas se somam, né? Vezes a nova velocidade, ok? Tá? Que é o que a gente tem aqui, ó, né? Aqui eu só usei as velocidades contrárias, né? Eu usei o 80 negativo e o 40, tá? Significa que ele está do lado positivo da coisa, né? Se eu achei 28, então é claro que eu estou ao lado do caminhão, tá? Então, sempre, ó, quando a gente fizer, depois eu vou fazer mais uns exercícios aí com vocês vão ver que não é difícil assim de fazer, tá? Então, é só vocês cuidarem sempre que a quantidade de movimento é sempre massa vezes velocidade. Olhem esse daqui como é facilzinho, ó. Um corpo de 80 quilos cai da altura de 80 metros e, após bater no solo, retorna atingindo a altura máxima de 20 metros. Qual o valor do coeficiente de restituição entre o corpo e o solo? Eu vou pegar, o coeficiente de restituição vai ser quem? Vai ser, como eu estou falando de altura, né? Vai ser a raiz da altura que voltou, dividido pela altura que eu larguei, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Ele voltou 20 metros e ele caiu de 80, ó. Então, se eu dividir 20 por 80, né? Eu vou ter aqui uma raiz de 0,25, né? Ou 1/4, que é a mesma coisa, que vai dar coeficiente de restituição 0,5. Como é que é os H ali? Oi? O H maiúsculo e o minúsculo, o que significa cada um, prof? Isso, ó, o H minúsculo é o que volta. Depois que quicou no chão, por exemplo, né? Depois que ele atingiu o chão, é o que volta. E o H maiúsculo é a altura que você largou o objeto, tá? Ó, ele caiu de 80 e voltou 20, certo? Então, o Hzinho é sempre o que volta e o Hzão é da onde ele saiu, ok? Olhem, o coeficiente de restituição deu 0,50. Então, significa que essa colisão aqui é uma colisão inelástica, né? Porque se ele tivesse dado 0, ela seria perfeitamente inelástica. Se tivesse dado 1, ela seria uma colisão elástica. Como deu entre 0 e 1, então ela é inelástica, tá?
Então, a gente tem que cuidar só aquela tabelinha lá, tá? Agora, olhem esse daqui, ó. A mesma que eu tinha antes, ó. Eu tenho 2 corpos aqui, tá? Só que ele quer saber qual que é a energia potencial. Então, se eu estou falando de energia potencial, aqui tem uma mola, então vai ser a potencial elástica. Então, eu tenho uma massa A de 1 kg, a massa B de 2 kg, tá? Não tem atrito, a mola tem uma massa desprezível, e ela está em repouso, ó. Então, ela foi comprimida e está em repouso. Significa que a quantidade de movimento antes vai ser 0, né? Se isso aqui está tudo parado, então eu não tenho nada de quantidade de movimento. Daí, o que que acontece, ó? A mola distende-se e cai, tá? Então, essa mola se solta dos 2 corpos. E por não estar presa a nenhum deles. O corpo B adquire uma velocidade de 0,5, ó. Então, o B vai vir para a direita com 0,5. Determine a energia potencial da mola no instante em que o sistema é abandonado. Então, eu quero saber quanto que eu tinha de potencial elástica aqui. Só que para mim saber a potencial elástica, eu preciso saber quem? Quanto essa mola A vai adquirir de velocidade, ó. Então, antes eu tinha 0, né? Depois eu tenho a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. De novo aqui, gente, ó. Um corpo vai vir para a esquerda, para a direita e o outro para a esquerda. Então, uma das velocidades tem que ser negativa, tá? Então, olha aqui, ó. Massa 1 vezes VA, né? Massa 1 kg, massa A de 1 kg, vezes a velocidade de A, que é o que eu quero saber, mais 2 vezes 0,5, né? Então, ó, a velocidade A é menos 1. Tá vendo que aqui ele usou 0,5 positiva? Então, a outra velocidade deu negativa. Eu tenho que saber que uma delas, quando isso acontece, vai dar negativa, tá? Se eu colocar essa negativa, a outra vai dar positiva. Muito bem, achei as velocidades. O que que eu tenho que pensar? Que se eu quero saber a energia potencial, eu vou ter que ter uma conservação de energia, ó. Então, a energia potencial, né, ela vai ser a energia cinética do A mais a energia cinética do B, tá? Por quê? Porque eu vou ter um sistema conservativo aqui, ó. Então, toda essa energia que eu tinha aqui quando a mola estava comprimida é igual à soma das energias cinéticas depois que elas se separam. Então, olhem aqui, ó. Como é que eu acho energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Ou 1/2 de m vezes VA, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as massas e tenho as velocidades, então é só eu resolver, ó, né? A velocidade do A é menos 1, tá aqui, ó. A velocidade do B é 0,5, e aí só resolver, né? Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, fica 1, isso aqui dá 0,5. Prof, ali é 1/2 vezes a massa de A vezes a velocidade de A? Ou Isso, como que é ali? tu pode representar isso aqui assim também, ó. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, Ah, tá. tá? Entendi. É a mesma coisa, Mas aquele certo? 1 ali é da fórmula mesmo É da ou fórmula. da Isso, é da fórmula? fórmula, tá? Porque Então, tá. 1/2 ou você dividir isso por 2 não muda nada, tá Uhum. bom? É. Então, resolvendo isso daí, deu 0,75 joules de energia, tá? Aqui, ó, outro exercício, ó. Um móvel A de massa M move-se com velocidade constante v ao longo de um plano horizontal sem atrito. Quando o corpo B de massa m/3 é solto, este se encaixa perfeitamente na abertura do móvel A. Qual será a nova velocidade do conjunto após as duas massas se encaixarem perfeitamente? Ó, isso daqui, o que que acontece? Eu tenho uma velocidade antes do choque, né, ou antes desse B encaixar aqui, e uma velocidade depois que eles vão ficar juntos aqui, depois que esse B encaixar. Então, depois eu vou ficar com MA mais MB, ó, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Então, quem que eu tinha antes? Só o A que estava se movendo, né? Então, vai ser MA vezes VA igual. Depois, eles se juntam, ó. Vai ficar MA mais MB vezes a nova velocidade dos dois. Então, quem que eu tinha aqui, ó? A massa M, né, ó. Um bloco de massa M, um móvel de massa Mzão, vezes a velocidade que ele tinha.
tem que ser igual a quem? A Mzão mais Mzão sobre 3, ó, que é isso aqui, vezes a nova velocidade. Posso simplificar os M's, ó. Aqui tá multiplicando, né? Passa dividindo. Então, eu posso simplificar os 3 Mzão ali. Vai ficar quem? A nova velocidade seria 4/3 da antiga velocidade, tá? Ó. Claro que eu não vou pedir um desses aqui para vocês, né? Tá? Mas é só para vocês saberem que se eu der as massas, fica fácil. Lá no exercício eu dei as massas para Prof, mas vocês. da onde que surgiu o 4 ali? O 4/3? Aqui? Isso. Porque tem que resolver isso aqui, né? Ó, aqui, se você simplificar, fica 1, tá? Ó, no lugar desse Mzão aqui, fica 1. Daí você tira o mínimo múltiplo comum, né? Que é 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 por 3 dá 1, vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 3, ó, mais 1, que vai ficar 4, aqui em cima, tá? Ó, esse 4/3 surge da resolução desse mínimo múltiplo comum aqui, ó, de 1 mais 1/3, ok? Beleza. Tá? É só resolver aqui, ficaria 1 mais 1/3. Daí você tem que tirar o mínimo e resolver ali, tá? Mas depois eu faço um lá manualmente com todos os passos para vocês. Agora, olha esse daqui, ó, tá? Esse aqui é o mais, é bem legal de fazer. Um trenó com massa total de 250 quilos desliza no gelo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Se o seu condutor atirar para trás 50 quilos de carga, a velocidade de 10 metros por segundo, qual será a nova velocidade do trenó? Ó, quem que eu tenho antes, gente? O carinha com 250 quilos a 10 metros por segundo. Daí, o que que eu tenho depois, ó? Ele joga fora do carrinho 50 quilos a 10 metros por segundo, só que agora o que que acontece? O carrinho não tem mais 250, ele vai ter 200. Qual que é a nova velocidade dele, ó? Então, quantidade de movimento que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois. Quem é que eu tenho antes, ó? A massa do trenó vezes a velocidade do trenó, que é isso aqui, ó. Tá? Quem é que eu tenho depois? A massa da carga vezes a velocidade da carga, mais a massa do trenó vezes a velocidade do trenó. E aí eu tenho que substituir os valores, ó. 250 vezes 10 tem que ser igual a quem? A 50 vezes menos 10. Por que menos 10? Porque a velocidade é contrária, ó, tá? Então, se eu disse que essa aqui que vinha para a direita era positiva, a que vem para a esquerda é negativa. Então, 50 vezes menos 10, mais 200 vezes o novo V. Resolvendo isso daqui, vai dar 15 metros por segundo, né? Ó, isso aqui vai dar menos 500, né? Isso aqui vai dar dos 2.500, né? Então, vai ficar 2.500 dividido 2.500 menos 500, mais 500, né? Que vai dar 3.000, dividido por 200, vai dar 15 metros por segundo, tá? Aí é só resolver. Olha, o que vocês têm que prestar atenção, gente, nisso aqui, ó, tá? Quem eu tenho antes da colisão e quem eu tenho depois da colisão, certo? Ou, sei lá, aquilo que eu tenho aqui, no caso, eu tirei de dentro do carrinho 50 quilos, tá? Olha um outro, ó. Aquilo que eu tenho, ó, a determinar a razão, deixa eu ver aqui, gente. Acho que essa da energia cinética eu vou fazer depois com vocês, tá? Deixa eu pular essa aqui da energia cinética. Ó, esse daqui. Olha aqui, ó, eu tenho um vagão, né, ó, que tá vazio e ele vai receber um saco. Ó, aquilo que eu tenho antes dele receber o saco tem que ser igual ao que eu tenho depois dele receber. Então, se antes ele tinha 90 quilos a 10 metros por segundo, agora ele vai ter quem? 90 quilos dele mais 60 que ele recebeu. Qual que é a nova velocidade? Então, é isso, ó. 90 vezes 10 que eu tinha antes, tem que ser igual a quem? A 90 mais 60 vezes a nova velocidade, tá?
Então, isso aqui vai ficar 900 dividido por 150, né? Vai ficar 6 metros por segundo, ó. Isso daqui que vocês vão ter lá nos exercícios, ó, são coisas bem simples de fazer, tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Sempre aquilo que eu tenho antes tem que ser igual àquilo que eu tenho depois do movimento, tá? A mesma coisa, esse daqui é a variação da quantidade de movimento, tá? Esse aqui eu vou explicar depois também, que agora não me interessa muito, tá? Aqui também não. Essa daqui também é um pouquinho mais complicadinha, eu vou fazer, deixa eu ver. Não, essa aqui acho que é tranquila. Ó, uma bala, deixa eu só apagar aqui. Uma bala de 0,20 quilos tem uma velocidade de 300 metros por segundo, ó, tá? Bate e fica presa num bloco de madeira de 1 quilo, que estão em repouso num plano horizontal sem atrito. Determine a velocidade com que o conjunto, bloco e bala começam a se deslocar. Então, ó, aquilo que eu tenho antes, a quantidade de movimento que eu tenho antes, tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois, tá? Quem é que eu tenho antes da colisão? A massa da bala vezes a velocidade da bala. Quem é que eu tenho depois da colisão? A massa da bala mais a massa do bloco vezes a nova velocidade, né? Ó. Então, aqui ele já somou 1,2, ó. Por quê? Porque era 1 quilo do bloco mais 0,20 da bala, tá? E aí tem a nova velocidade, que vai ser 50 metros por segundo, que é o que isso daqui vai começar a se mexer, tá? Então, sempre o que vocês têm que cuidar? O que eu tenho antes do movimento, antes da colisão, e o que eu tenho depois da colisão, tá? A mesma coisa aqui, né? Ó, aqui ele só pede para calcular o coeficiente, daí em forma de letras só, né? Só deixa ali em forma algébrica, tá? Essa aqui do pêndulo que eu vou responder depois para vocês, porque daí vocês têm as velocidades e as forças de atrito aqui, tá? Aí eu vou responder depois para vocês, que é mais complicadinho, tá? Então, ó, quando a gente tem quantidade de movimento, é isso que a gente vai fazer ali, certo? Agora, gente, tem uns exercícios bem simples, tá? Eu vou fazer o primeiro aqui para vocês e depois eu vou deixar vocês fazerem alguns ali, tá? E para vocês testarem, certo? Aqui embaixo tem alguns que eu já fiz ali como exemplo. E o último exercício que vocês têm, que é o 15, que é aquele último exemplo que eu não expliquei ali, que eu vou fazer com vocês depois, tá? Mas eu quero que vocês primeiro comecem a fazer esse aqui do movimento linear. Eu vou fazer o primeiro para vocês observarem ali. E aí vai ficar mais tranquilo, né? De vocês fazer os outros. Daí eu vou dar um tempinho ali para vocês fazer. E aí eu já volto aqui para a gente discutir os outros exercícios, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês têm o exercício 1, né? Quem que é o exercício 1 que vocês têm ali, ó? A primeira coisa, vamos tirar os dados desse problema ali, ó. Um corpo de massa M1 igual a 4 quilos se move com uma velocidade V1 de 2 metros por segundo. Ele se choca com um corpo de massa M2, então, de 1 quilo, que se move com velocidade V2 de menos 14 metros por segundo. Após a colisão, os dois corpos seguem grudados um ao outro. Qual é a velocidade final dos corpos? E qual é o tipo de colisão ocorrida? Então, vejam, ó, antes do choque, eu tenho dois objetos sozinhos, tá? Então, deixa eu só interromper agora aqui. Para vocês me acompanharem ali, né? Então, agora, olhem aqui, ó. O que eu tinha lá, tá? Antes do choque, ó, eu tinha um objeto para cá e outro objeto para cá, né? Depois do choque, o que aconteceu? Esses objetos permaneceram juntos, tá? Foi isso que eu tenho, ó. Isso aqui eu tenho antes
e isso aqui eu tenho depois. O que que eu tenho que saber? Sempre pela variação da quantidade de movimento, né? Ó, a quantidade de movimento que eu tenho antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois do choque. Quem é que eu tenho antes do choque? A massa do 1 vezes a velocidade do 1, mais a massa do 2 vezes a velocidade do 2, né? Que é esses dois aqui, ó. Quem é que eu tenho depois do choque? A massa 1 e a massa 2 juntas, então vai ficar quem? M1 mais M2, vezes quem? Vezes a nova velocidade deles, porque eles permanecem juntos depois do choque. Então, agora é só eu fazer a substituição pelas equações que eu tinha lá, pelos dados que eu tinha, ó. Quem que era a massa 1? 4. Quem que era o V1? 2. Mais. Quem que era a massa 2? 1 quilo. Vezes o V2, menos 14, né? Porque ele estava no sentido oposto. Igual a quem? A M1, 4 quilos. Mais M2, 1 quilo. Vezes a nova velocidade. Então, aqui vai ficar quem? 8 menos 14, né? Dessa multiplicação aqui, igual a 5 vezes velhinha. Então, eu vou ter aqui quem? 8 menos 14, eu vou ter menos 6, igual a 5 velhinha, né? Então, quem que vai ser o meu velhinha? Menos 6 dividido por 5, dividido isso por 5, eu vou ter uma velocidade nova de menos 1,2 metros por segundo, tá? Por que que eu tenho menos 1,2 metros por segundo, ó? Porque o que que acontece, então? Se esse bloco 2 tinha 14 e esse aqui tinha 2, então o 14 era negativo, significa que isso aqui, ó, depois do choque, está se movimentando no mesmo sentido da massa 2, só que agora com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Ok? Viram como é fácil? Tá? É bem simples de fazer. Então, eu vou fazer assim, gente, eu vou interromper a gravação agora, né, porque eu já resolvi aqui os exercícios com vocês. Professor, uma pergunta. Perguntem. Vamos dizer, tipo, se eu tivesse colocado no V1 o negativo, agora Não ia ele mudar nada. não ia mudar nada. E quando Não. muda é porque, tipo, tem como mudar o sinal? Na verdade, aqui, ó, porque o que que você tem que cuidar? Que se elas estão em sentidos diferentes, uma delas vai ter que ser negativa, tá? Sim. Se você tivesse colocado esse aqui negativo, então essa daqui ia dar positiva, mas ia dar o mesmo valor, tá? Mas, tipo, não tem como eu ter colocado ali no começo o menos no 14 e Não, o menos. agora esse resultado aqui ser do V1, vamos dizer. Não, não, daí não, Não? não. Sempre o mesmo que eu deixo negativo no começo vai ser Até no o final, final é. também. Isso, Entendi. tá bom? Obrigado. Ok, gente? Então, agora eu quero que vocês tentem fazer lá os exercícios, tá? Deixa eu só interromper aqui. E aí eu continuo aqui para tirar as dúvidas de vocês, mas eu vou querer que vocês façam primeiro alguns para ver se vocês entenderam, tá bom?